dos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Carlos Emanuel e estamos aqui no Entre Linhas e Frames com um episódio sobre um filme da Netflix com Rodrigo Santoro, o filme O Filho de Mil Homens. Roteiro de Daniel Rezende, direção Daniel Rezende, Brasil, da Netflix 2025. Qual o seu nome? Crisóstomo. Camilo. Baseado no livro homônimo de Walter Ugumãe, que é um angolano que é naturalizado, ele viveu, cresceu em Portugal. Ele vai contar a história do Crisóstomo, que é interpretado pelo nosso brasileiro Rodrigo Santoro. Temos também a participação do personagem Camilo, Miguel Martínez, Isaura, que é a Rebeca Jami, e Antonino, Johnny Massaro. O Rodrigo Santoro dispensa aí comentários, a gente já conhece o Rodrigo Santoro de outras épocas, de Abril Despedaçado, O Bicho de Sete Cabeças e tantos outros filmes que o Rodrigo Santoro já interpretou, né? E o Antonino, que é o Johnny Massaro, ele fez aí filmes e séries também. Ele teve naquela série da HBO, Máscaras de Oxigênio Não Caem Sozinhas, né? Ele teve nessa série e também está nesse filme, e também teve naquele filme que está na Globoplay sobre a FM do Rio de Janeiro, né? O surgimento da FM lá do rock, onde surgiu o rock nacional. Ele também faz parte daquele filme, daquele filme. E temos esse filme aí com duração de 2 horas e 3 minutos. O filme se passa em uma ilha fictícia, onde 4 personagens se encontram pelo acaso da vida e vivem emoções marcantes. Você podia arrumar alguém? Se você não tá bom. Tá, mas podia ser o dobro. Tem muita moça na vila. Escolhe uma. Tem muita moça na vila. Escolhe uma. Preciso de um neto. A mão estrada toda. Quando tá doendo, vem aqui e grito alto. Um pescador, uma boneca, um lugar solitário, o mar, o fundo do mar, uma vila de pescadores, mas um homem de meia idade vivia sozinho, sem mulher, sem filhos, sem pais, sem primos, o vazio, as lágrimas, a dor e o sorriso feito na boneca. O homem escreve bilhetes ignorados, um grito na escuridão. O ouvido, no som de um caracol, mostra um universo imaginário. A mulher, o arrepio, as estrelas, a luz,
A senhora que busca conversar com o homem que está morto. O garoto sobreviveu comendo lata de atum. Dois mundos solitários se encontram. Crisóstomos e o menino, em uma casa em silêncio. O som da bola quicando. Camilo conhece o cão. O menino vai à escola. O pai adapta o lar para o novo morador. O homem antissocial vai aprender, através do garoto, a se socializar. A experiência magnética nas noites sob o luar. Uma manhã sob as pedras. Uma mulher de branco surge. Todo mundo é filho de um monte de mãe e pai. A gente vem de tanta gente. É tanto sonho, vai passando de um pro outro. Que ninguém nunca vai estar sozinho. Família pode ser feita de muitas coisas. A pequena Maria morava sozinha. Era uma pessoa com nanismo, vista pela sociedade como se fosse um brinquedo. A mulher que deseja o amor, que se deitou com alguns e engravidou. E o garoto se chamou Camilo. A morte pós-parto. O homem frágil que precisa da mãe. O homem doente e fraco. A mãe superprotetora. A descoberta do desejo homoafetivo. O homem trancado no quarto pela mãe. Um desejo reprimido. A culpa pelo pecado cometido. O casamento arranjado. Uma mulher, uma família. O sim do altar, a morte em vida, a moça negra, a família em um rapaz, os desejos da puberdade, a mãe com sotaque francês, a perda da pureza. Um filme de vários personagens e linhas do tempo que ora se encontram no passado, ora se encontram no futuro. Em alguns momentos se cruzam no presente. O jovem gay se casa com a jovem deflorada. União por conveniência. Um filme de sinais. A moça, infeliz no casamento, vai à praia e encontra o pescador antes solitário. Um lugar longe dos barulhos da contemporaneidade, apenas gritos para o vazio. O avô que cuida do menino antes de conhecer o pescador. A moça infeliz no casamento vai à praia e encontra o pescador antes solitário, um lugar longe dos barulhos da contemporaneidade, apenas gritos para o vazio. O avô que cuida do menino antes de conhecer o pescador. A lembrança do pescador quando criança, vendo a morte da mãe encravada numa estaca. A lembrança da mãe quando viva. A morte sempre é algo sem valor. Os gritos que libertam. A família unida não pelo sangue, mas pelo afeto. E a gente também aqui traz um trechinho do que falou o autor do livro que baseou o filme, Walter Hugo Mãe. De o filho Mil Homens ser contado a partir do sotaque e do lugar do Brasil. E isso é muito claro, o Brasil é um grande criador de conteúdos de audiovisual, é um grande país de cineastas, de atores. Os atores brasileiros são muito reconhecidos. Eu acho o filme está absolutamente magnífico. Acho que vai ser o filme do ano, o filme da década. Julgo que o diretor e o elenco vão ganhar todos os prémios que forem possíveis. E o filme é muito fiel ao livro, no sentido em que o filme é o livro em cinema, é o livro em imagens, não é uma leitura no sentido em que você não
vai ter a sensação. Você vê aí que ele retrata bem o que é esse filme, né? Que ele escreveu em forma de livro e que baseou aí a obra que realmente está fazendo muito sucesso, muito sucesso, sobre uma obra de arte mesmo, que vai ser premiada. Eu tive uma sensação quando eu vi o filme, eu comecei a ver e pensei, será que vale a pena ver esse filme? No começo eu achei que não, mas depois eu vi que valia a pena, muito a pena. E a gente vê também aqui uma falazinha do Rodrigo Santoro falando sobre isso. Olha, sinceramente, eu nunca me senti tão distante da ideia de como conceber essa personagem. Eu não sei como transpor ele, como humanizar. O que é lindo no Crisóstomo? É um personagem, é um homem que escuta, que olha e vê. Ele vê o outro. Ele está presente com tanta intensidade que comove. Isso deveria ser a norma. Mas no mundo de hoje, a gente está muito distraído, né? A gente conversa assim, a gente vive na sociedade do desempenho, da performance, né? O algoritmo falou que é assim, então a gente tem que atingir aquela meta. Então, infelizmente, a gente está sob a influência de uma série de balizadores que dizem pra gente, você, para ser bem sucedido, você tem que fazer isso. A gente precisa prestar atenção nas relações humanas. E nessa obra, todos os personagens são importantes, né? Temos aqui o Massaro, né? Que fez um personagem belíssimo, né? Um rapaz reprimido com seus desejos, né? Pela mãe e pela sociedade. E que encontra no Crisóstomo, encontra em outros personagens o acolhimento. Então, eu sou muito fã do Walter Hugo, né? Então eu já tinha lido o livro antes de fazer o filme. Eu pedi para fazer esse filme. Falei, nesse filme eu sirvo até cafezinho. Servi cafezinho no set, mas tive a feliz privilégio de poder também ser o corpo de um personagem de um dos livros que eu mais amo na minha vida. E o Antonino, ele segue me ensinando, assim, porque ele é um personagem que no começo está imensamente reprimido, preso na própria casa, na própria mãe, no próprio corpo. E ao longo do filme ele vai aprendendo a se libertar. E eu acho que isso é um grande ensinamento, porque a vida amarra a gente em tantas coisas, em tantos lugares, e é tão difícil a gente se dar a oportunidade de se soltar, né, de ser quem a gente é. E é muito lindo, porque o percurso do Antonino é justamente esse: aprender, aceitar e ser quem se é. E a personagem que faz uma pessoa com nanismo também falou, e ela fez uma interpretação brilhante, né? Que dá todo sentido ao contexto da história, que a gente vê durante e depois que as teias da história vai se construindo, né? Todo o histórico vai se construindo aos poucos. Nós perdemos a capacidade de... A gente... Vamos ouvir aqui ela, né? Que ela é importante para... Eu acho uma pessoa importante também. E também o diretor do filme, né? O diretor do filme fala um pouquinho sobre isso. O Filho de Mil Homens, ele fala sobre relações verdadeiras, relações de afeto, relações de acolhimento, relação de empatia. Então, é uma família que se forma, eu chamo de uma família intencional. É uma família que se forma por laços de afeto, né? Então, ele é um filme que ele alarga a ideia de família para além da sua família de sangue, que está lá e está tudo bem, mas que você pode achar, às vezes, o teu lugar no mundo, o teu lugar de pertencimento com pessoas que criam uma rede de afeto, acolhimento e empatia. O personagem do Crisóstomo, que é o pescador feito maravilhosamente pelo... Ele sai de um lugar de solidão, de dor, e ele não sabe muito se relacionar com as pessoas, e ele vai encontrando personagens que saem desse mesmo lugar, que sofrem as durezas de uma vida que é vista somente pelos padrões impostos pela sociedade, e que não consegue olhar, não consegue enxergar, não consegue escutar as individualidades de cada um.
e esses personagens, de alguma forma, o personagem do Crisóstomo vai se transformando durante o filme, e essa jornada, o espectador vai junto. Então o espectador, ele termina esse filme melhor do que ele começou. Ele é um filme que ele é uma experiência cinematográfica, ele é muito diferente do que a gente costuma fazer aqui no Brasil. Visualmente ele é completamente diferente, ele vai para um realismo mágico, ele flerta ali com um não tempo, um não lugar, e você é jogado nessa outra frequência, e você vai se apaixonando por essas personagens. E você vai vivendo essa transformação, saindo desse lugar de solidão e acolhimento que é... Verdade, o filme é sobre isso mesmo. Sobre acolhimento, sobre pertencimento, sobre conexão, né? Sobre as pessoas se unirem e as pessoas se tocarem, né? Sobre isso, e é importante que a gente vê sobre isso, né? Que debate muita coisa sobre esse filme, sobre preconceito, sobre desejo, sobre repressão, e como ele mesmo falou, né, o Daniel Rezende, é um realismo mágico. A gente vê ali em Gabriel Garcia Marques, quando 100 Anos de Solidão, fala muito sobre isso, né? Então é um filme, uma película belíssima, que pode realmente ganhar muitos prêmios, independente de ganhar muitos prêmios, realmente ela já é vitoriosa porque ela tem muita qualidade, né? A gente vai ver aqui um pouquinho que eu falei sobre a personagem com nanismo, que a gente não consegui ver, mas vamos falar agora, né, pessoal? Vamos tentar ver a nossa personagem, que eu acho importante que ela fale, né? Vamos lá. Totalmente atuais. Como eu vou dizer assim? Você percebe, são temas que no silêncio quebra tabu, quebra paradigmas, sabe? Às vezes a gente não precisa estar repetindo sempre as mesmas coisas para dizer que a pessoa foi cristã, homofóbica, sabe, racista. Então o que a gente faz no filme é de uma importância urgente no mundo, sabe? Porém a gente conta de uma forma muito poética, né? De uma fotografia lindíssima, sabe? E com uma sensibilidade muito tocante, emocionante. Eu tenho certeza que as pessoas vão super entender o silêncio dos personagens. Por muitas vezes, aqueles personagens, aquelas histórias foram silenciadas, né? Às vezes ainda são até hoje. E a gente está aqui para quebrar isso, sabe? Quebrar isso com a nossa arte, com a paixão que a gente tem pela nossa profissão e automaticamente pela vida, né? Então, estamos aqui para ao mesmo tempo ensinar e mostrar empatia para as pessoas. O Filho de Mil Homens, da Netflix, vale a pena mesmo. É uma obra de arte, uma película muito bem feita, com a produção ali da Karen Castanho, Bianca Vilar, Fernando Fraia, Renê Sampaio, Juliana Funaro, Cris Melo, porque conta essa história de ligação de um homem com a natureza e depois de um homem com as pessoas que são excluídas da sociedade, as pessoas que são para a sociedade disfuncionais. E esse desejo de contato, de acolhimento, faz com que esse filme reúna esse sentimento, né, de dor, de vazio, de escolhas, de resistência, e que nos transforma no final. Eu fiquei transformado, chorei um pouco, me emocionei e fiquei maravilhado com esse filme. Para mim, uma nota muito boa para mim, pelo sentimento, porque para mim o filme não precisa ser premiado mundialmente, ganhar o Oscar, ganhar Cannes, qualquer festival
apesar de eu saber que esse filme vai ganhar muitos prêmios, né? Mas o que importa pra mim é o que ele toca em mim, a parte que me toca e o sentimento que ele me toca no fim. Eu me senti tocado muito por essa obra de arte. Valeu, esse foi o nosso podcast de hoje. Até uma próxima